compartilhar com vocês uma mensagem, está lá em 1 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 12 ao 19. Esse texto é um texto que foi uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo. E ele fala ali uma série de coisas, são duas cartas na verdade. E esse trecho, o apóstolo Paulo, ele expressa a sua gratidão a Deus. Ele fala a respeito da forma como Deus tratou da sua vida, como Deus cuidou dele, e ele foi muito grato aqui. Na verdade, essa semana a gente encerrou aí a House School, e Deus colocou no meu coração algumas passagens para eu entregar para o meu grupo de mentoria, e um dos textos foi esse. E esse texto, entre os outros, esse texto ficou no meu coração a semana toda, e encheu meu coração de gratidão a Deus, pela forma como o apóstolo Paulo ele expressa isso. As pessoas ficam trabalhando dentro de mim, e eu falei, poxa, por que não compartilhar isso com a igreja? Um tema tão importante. A gratidão é algo que deve ser cultivado na nossa vida. Amém, queridos? A gratidão é algo que nós devemos buscar como estilo de vida. E o apóstolo Paulo era um homem muito grato a Deus por tudo aquilo que Deus fez na sua vida. E eu quero dividir e compartilhar com vocês. O tema dessa passagem é gratidão pela misericórdia de Deus. Já está aí já? Vamos lá, Gui. A palavra de Deus diz assim: agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra Ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé, e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim, e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a Ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, eu quero colocar o meu coração e o coração dos meus irmãos. Nós queremos ouvir somente a Tua voz, Senhor. Que toda outra voz se cale nas nossas almas, nos nossos ouvidos, nas nossas mentes. Senhor, nós só autorizamos a Tua voz nesse lugar, nesse tempo. Deus, guarda o nosso coração, abre os nossos ouvidos para nós ouvirmos, abre os nossos olhos para nós vermos com clareza, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas. Nós queremos aprender mais sobre quem Tu és, sobre a Tua vontade.
Nós queremos nos aproximar de Ti, Senhor. Nós queremos viver a plenitude da vida que é em Cristo. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações. Ensina-nos nessa noite, dá-nos corações maleáveis, Senhor, ensináveis. Que o nosso coração seja uma terra boa e que a Tua semente, ela possa dar bons frutos na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Como eu disse anteriormente, a gratidão é algo que nós devemos cultivar na nossa vida. A gratidão, ela é importante porque ela guarda o nosso coração. A gratidão, ela deve ser algo que nós devemos buscar como estilo de vida. Amém? Um coração grato a Deus. Um coração que consegue perceber e reconhecer o favor de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo era um cara grato a Deus. O apóstolo Paulo era um cara que entendeu a obra de Deus na sua vida e por causa disso ele expressava sempre a sua gratidão a Deus e a tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Queridos, a nossa gratidão, ela sempre será proporcional à nossa consciência do quanto somos pecadores. Amém? Amém. Fala para o teu irmão, a sua gratidão sempre será proporcional à sua capacidade de perceber o quanto você é um cabra safado. Só para descontrair. Eu digo isso, queridos, porque eu vejo isso na vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem muito grato a Deus, porque ele nunca perdeu de vista o buraco de onde Deus tirou ele. Então a minha gratidão sempre será proporcional à minha consciência de onde Deus me tirou, ou da roubada que Deus me livrou, ou da dívida que Ele pagou no meu lugar. Queridos, se nós perdermos isso de vista, provavelmente nós vamos perder também a nossa gratidão a Deus. Eu não estou aqui dizendo que nós devemos viver do passado, ou nós devemos ficar aprisionados ao fato de que um dia nós fomos inimigos de Deus, de que um dia nós viramos as nossas costas para Deus, de que um dia nós ignoramos a Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós nunca devemos esquecer de onde Deus nos tirou. Nós vivemos uma nova vida, amém, queridos? Amém. Eu oro para que você viva um novo tempo. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Então há um novo tempo na presença de Deus. Então nós vivemos algo novo, nós estamos num novo caminho, numa nova experiência com Deus. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que mesmo que você viva um novo tempo, que este tempo seja um tempo maravilhoso, onde Deus possa te usar de maneira maravilhosa, onde você possa experimentar uma grande experiência de restauração de vida. O que eu estou dizendo é que você nunca deve se esquecer de onde foi que Deus te tirou. E olhando para trás, você possa dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que se eu vivo algo novo hoje, eu vivo por causa do teu favor e da tua graça sobre a minha vida. Amém, queridos? Paulo deixa claro isso quando ele diz assim, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele diz claramente, dos quais eu sou o pior. Eu acho interessante essa forma como Paulo ele vê a si mesmo. Paulo aqui já era apóstolo, já não era mais o Saulo, aquele que perseguia a igreja, né? Já era o apóstolo Paulo. Era um homem que já estava no pleno exercício do seu ministério, era um homem que já estava sofrendo pela causa de Cristo. Mas ainda assim, percebam que ele ainda se considera o pior dos pecadores.
É fato que provavelmente ele não fosse o pior de todos, né? Mas na escala da sua consciência, ele entendeu que ele foi adversário de Deus. Ele entendeu que na sua ignorância, na sua falta de fé, ele viveu algo realmente contrário à vontade de Deus. Então ele se considerava o pior de todos os pecadores. E por causa disso, ele nunca perdeu de vista o valor da gratidão. Ele nunca deixou de ser grato a Deus, porque ele sabia do buraco, ele sabia de onde Deus o havia tirado. Amém, queridos? Amém. Você lembra de que buraco Deus te tirou? Feche os olhos um instante aí. Volta nesse buraco aí. Só para você se lembrar. Você não está mais lá, amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, amém? Eu fui justificado, eu fui perdoado, Deus me deu a oportunidade de viver uma nova vida. Eu não estou mais naquele buraco, mas eu me lembro deste buraco como se fosse ontem. E eu quero que o Espírito Santo me mantenha sempre discernindo, entendendo que se hoje eu sou alguma coisa, eu sou por causa da graça e do favor de Deus na minha vida. Portanto, eu vou preservar essa gratidão. Obrigado, Senhor. Paulo ele diz que a mensagem central do Evangelho é que Jesus veio para salvar os pecadores. Amém, queridos? Esse é o resumo dessa boa notícia do Evangelho. Qual é a notícia? Jesus veio nos salvar. Amém, queridos? Por isso que é uma boa notícia. Que nós estávamos numa roubada, nós estávamos perdidos, nós estávamos perdidos em nós mesmos, na nossa própria natureza, nós estávamos escravos de nós mesmos. Então Jesus veio para nos perdoar, Jesus veio para buscar aquele que estava perdido. Quem estava perdido aí? Ai, como eu estava perdido, queridos. Ele veio libertar aqueles que estavam presos. Ele veio curar o enfermo. Ele veio dar vida para quem estava morto. Ele veio levantar o caído. Ele veio dar forças ao cansado. Eu poderia continuar aqui falando sobre essa obra linda de Cristo. Essa é a mensagem da cruz, queridos. E o apóstolo Paulo, ele entendeu isso. E o apóstolo Paulo, ele valorizou isso demais. Lá em Romanos, no capítulo 5, o versículo 20 e 21, Paulo ele expressa isso de uma maneira linda. Romanos 5, 20 e 21. O apóstolo Paulo ele diz assim: a lei veio para aumentar o mal. O que ele quis dizer aqui é que a lei, ao Deus revelar a sua lei, ele deixou claro aquilo que era mal. Porque antes da lei não havia pecado. Mas quando Deus estabeleceu a lei, então o pecado ficou claro, o mal ficou claro. Mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Na outra versão diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo está dizendo assim: onde mais se errou, mais se perdoou. Então Paulo entendia isso, porque ele falava assim: olha, eu sou o pior dos pecadores. Mas ao mesmo tempo, ele dizia assim: mas aonde mais se errou, mais graça se derramou. Aonde mais se errou, mais se perdoou. Então ao mesmo
que ele teve um passado difícil, ao mesmo tempo ele era grato a Deus, porque ele experimentou desse favor maravilhoso, dessa graça maravilhosa, que veio para limpar a sua vida, que veio para dar a ele a oportunidade de viver uma nova vida. Essa é a obra, essa é a boa notícia. Por isso, queridos, eu digo para você, não perca de vista o buraco onde Deus te tirou. Porque se você começar a achar que você é alguma coisa, se você começar a achar que você está acima da carne seca, não sei, viu essa expressão agora, pessoal? Não sei se encaixou aí. Se você começar a achar que você é alguma coisa, você vai começar a desmerecer o favor de Deus, porque você vai começar a se mesmar, você vai começar a achar que você pode alguma coisa, que você é autossuficiente, e aí o favor de Deus vai começar a ficar pequenininho na sua vida, e logo você vai se esquecer daquilo que Deus fez. Então, queridos, que essa boa notícia de salvação, ela fique sempre retumbando dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito. Ai, Jesus veio para buscar aquele que estava perdido, e eu vou dizer, eu era o mais perdido de todos eles, mas eu fui achado, eu fui alcançado pelo amor de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por tão grande amor, por um favor tão maravilhoso, porque a palavra de Deus diz que o Senhor me amou primeiro, não fui eu quem te amei, não fui eu quem te busquei, foi o Senhor que me amou, foi o Senhor que me buscou. Obrigado, Senhor, porque apesar de eu não merecer, ainda assim o teu favor foi derramado sobre a minha vida. Olha o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 8 a 10, olha que lindo. Paulo, ele expressa sua gratidão a Deus e o reconhecimento da obra de Deus na sua vida. Ele diz assim: por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. Paulo está se referindo a Jesus. Ele diz assim: olha, por último, depois de todos, porque primeiro Jesus escolheu os 12, que se tornaram depois, com exceção de Judas, se tornaram os apóstolos. Amém? Além da igreja de Atos, no nascimento da igreja. E Jesus aparece para Paulo quando? Para Saulo. Depois. Amém? Depois da sua obra redentora, depois da sua morte, da sua ressurreição, então Jesus aparece para Saulo no caminho de Damasco, aonde ele se encontra com Jesus e ele tem uma experiência maravilhosa de transformação. Ele está falando sobre isso. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Percebem, queridos, a consciência desse homem? Paulo era apóstolo de Jesus Cristo. O próprio Cristo apareceu para ele. Mas ele entendia que ele era o menos importante de todos eles, porque ele tinha consciência do buraco que Deus tirou ele. Então perceba aqui que a gratidão do apóstolo Paulo, ele está ancorado no fato de que ele não perdeu de vista o cabra safado que ele foi, a sua miséria humana. Ele conseguia perceber as suas entranhas, ele conseguia perceber que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, e o mal que ele não queria praticar, este ele praticava. Ele dizia: quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele tinha consciência de que ele precisava da graça e do favor de Deus na sua vida. Olha que lindo que ele diz agora: mas pela graça de Deus eu sou o que sou.
Amém, queridos? Fala isso. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Não é lindo isso? Amém. Não é lindo o coração desse homem? Um coração humilde, um coração sincero, um coração verdadeiro, que valoriza a graça de Deus na sua própria vida. Ele fala: se eu sou algo hoje, eu sou por causa da graça de Deus que foi derramada sobre a minha vida. Então, não sou eu que tenho feito nada, na verdade é a graça de Deus que está comigo, que tem feito um trabalho maravilhoso. Portanto, eu sou grato a Deus pela vida e pela oportunidade de poder viver uma vida na sua presença. Amém, queridos? Amém. E a vida do apóstolo Paulo não foi uma vida fácil. Não, pessoal. Foi um homem de dores. Foi um homem que desde a sua conversão, ele dedicou a sua vida a servir o reino de Deus. E ele passou por todo tipo de moléstias, de situações difíceis, de prisões, de naufrágios, de açoites. Foi um homem que conhece, sabe o que é sofrer por amor a Cristo Jesus. E ainda assim, esse homem era um homem com um coração cheio de gratidão a Deus. Paulo, ele era grato por ter forças para cumprir a sua missão. Ele começa dizendo: agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. É lindo isso, queridos. Já seria maravilhoso, cá para nós aqui, entre nós aqui, não precisa falar aí fora, não seria maravilhoso somente o simples fato de nós estarmos salvos? Se Deus não fizesse mais nada por você, fala, Henrique, se Deus falasse assim: Henrique, olha, eu te salvei e não me procure mais, nós já teríamos motivos para dar gritos de alegria. Não é, queridos? Porque não há bênção maior do que a salvação. Não há nada maior do que o favor de Deus para com a nossa vida, de nós sermos alvos do amor de Deus. Então nós já podíamos ficar super felizes. Mas, queridos, além de Deus nos salvar, Deus ainda nos dá uma missão nessa vida. É Deus dizendo assim para você: eu conto com você. Eu te salvei com um propósito. Eu te salvei para que você seja sal da terra e luz do mundo. Eu te salvei para você fazer diferença. Eu te salvei para você mostrar para as pessoas a minha glória. Eu te salvei para você mostrar para as pessoas o meu amor, para você amar como eu amei. E através deste amor as pessoas me conhecerem verdadeiramente. Então Paulo está dizendo: eu sou grato a Deus, porque além de tudo, Ele ainda me dá forças para cumprir a minha missão. Fala para o teu irmão: você tem uma missão. Amém? Eu quero dizer para você uma coisa: nunca duvide disso. Ah, será que eu tenho algum valor? Será que tem jeito para mim? Queridos, se Deus usou Saulo, o pior de todos os pecadores, segundo ele mesmo, se Deus usou aquele homem que perseguia a igreja, se Deus usou um homem que odiava os cristãos, que prendeu cristãos, que matou cristãos, Deus pode usar a mim e a você. Amém, queridos? Então não há passado, não há pecado, não há erro que seja maior do que o amor de Deus pela sua vida. E se Deus te salvou, Ele te salvou para que você tenha uma missão nessa vida, uma vida cheia de significado, uma vida cheia de propósito, uma vida onde você possa viver efetivamente uma missão. Eu falava hoje pela manhã, o Felipe, quando era pequeno,
ele tinha uma usina nuclear dentro dele. E ele produzia uma energia que a gente não sabia de onde vinha. E a gente não sabia onde era o botão de desligar. Então a gente fazia um monte de coisa com ele. Mas a gente estava fazendo uma coisa e ele estava perguntando o que nós íamos fazer depois que acabasse aquilo que nós estávamos fazendo. Pensa na criatividade, né? Eu e a Kika ali super criativos, aí, vamos andar de bicicleta, então andando de bicicleta, mas aí quando a gente acabar andando de bicicleta, o que a gente vai fazer? Então, aí a gente vai, nós vamos lá tomar sorvete, aí depois, né, aquela pilha. Aí chegou uma hora, meu, que só a mãe, só a graça da mãe, né? E aí ela criou uma estratégia super interessante, ela dava missões para o Felipe. Ela falava assim, filha, ó, agora vou te dar uma missão. Qual que é? Tá. Ela inventava uma missão para ele. E aí ele ia fazer a missão, tal, chegava, completava a missão, mas agora tem uma outra missão para você. E aí ia e tal, e cada hora dava uma missão diferente. Ele Adão ia fazer a missão. Eu fico pensando que Deus é assim com a gente, meu. Não é, queridos? Nós temos uma vida para viver. Eu sou grato a Deus porque Ele me deu uma vida. Eu estava morto e eu estou vivo hoje. Eu estava preso, hoje estou livre. Eu era escravo, hoje eu tenho a liberdade de viver uma nova vida. E eu fico pensando assim, que Deus, meu Pai, Ele está olhando toda essa energia e Ele deve estar falando assim, Serginho, eu tenho uma missão para você. Aí você vai lá, corre, faz a missão. Aí você chega todo feliz, agora eu tenho uma outra missão para você. E aí você vai, queridos, assim é a vida cristã. E Paulo está dizendo, eu sou grato a Deus porque Ele tem me dado forças para cumprir a minha missão. Fala, teu irmão, não vai te faltar forças para você cumprir a sua missão. Paulo era grato por isso, que bênção. Paulo também era grato por ter sido escolhido por Deus. Ele fala, eu sou grato porque Deus me escolheu. Queridos, que lindo isso. Você é escolhido por Deus, você é amado por Deus. Nós estávamos perdidos como ovelhas sem pastor, nós estávamos andando aí por esse mundo afora, desgarrados, e Deus nos encontrou. A Bíblia diz que Ele deixou as 99 lá guardadas e Ele foi atrás da uma que havia se perdido. Queridos, Ele foi te buscar, Ele te escolheu. Você é amado de Deus, você é filho, filha de Deus, você tem uma identidade em Deus. E Paulo está dizendo, Senhor, obrigado, porque eu não sei por que cargas d'água. Gostaram dessa? Eu não sei por que cargas d'água o Senhor me escolheu. Eu não sei, Senhor, eu não sei porque o Senhor me amou, mas sabe de uma coisa, eu não quero saber. Eu não quero entender. Eu só quero viver esse amor. Amém, amados? Paulo era grato porque ele foi escolhido. Ele devia olhar para si mesmo e falar assim, tanta gente para o Senhor escolher, há tanta gente para o Senhor chamar, e o Senhor chamou a mim. Amados, você precisa valorizar isso. Queridos, agora, nesse momento, aqui, não vou nem aumentar muito a área geográfica, aqui na Auroreal, com a Jardim dos Eucaliptos, está cheio de gente agora, nesse momento, em depressão, morrendo, pessoas escravas das suas próprias vidas, e você está aqui. Nós não somos melhores do que essas pessoas, queridos. Existem pessoas agora, nesse momento, escravizadas pelas drogas, picando suas veias, enchendo o seu nariz de pó, ou de fumaça, enganadas, escravizadas. Nós não somos melhores do que eles, queridos, mas nós estamos aqui. Você precisa entender e valorizar isso, e dizer, Senhor, obrigado, eu sou grato a Ti, porque o Senhor me alcançou, e o Senhor mudou a minha vida, o Senhor mudou a minha história, o Senhor mudou a minha sorte.
Não perca isso de vista, querido. Paulo era grato pela misericórdia de Deus. Ele diz assim: olha, a misericórdia de Deus me alcançou quando eu não tinha fé. Ele fala, mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. Ele fala: ai Senhor, obrigado, porque no tempo que eu não tinha fé, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas a tua misericórdia me alcançou. Ou seja, o Senhor não jogou na minha cara os meus erros. O Senhor não disse assim para mim: olha, você é um cabra safado, um miserável. Não, Ele não falou isso. Ele teve misericórdia da minha vida, e misericórdia é não imputar ao outro o castigo devido. Nós merecíamos o castigo, a morte eterna. Era esse o que nós merecíamos por causa da transgressão do nosso pecado. Mas a misericórdia de Deus se derramou sobre nós. E Paulo está dizendo: Senhor, eu cometi blasfêmias contra Ele, eu persegui Ele, eu insultei Ele, mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não sabia o que eu estava fazendo. Amém, queridos? Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. A Bíblia diz que todas as manhãs a misericórdia de Deus se renova sobre a nossa vida, e esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Então, quando você acorda pela manhã, você pode acordar e dizer: Senhor, muito obrigado, porque se eu estou tendo a oportunidade de viver mais um dia na tua presença, é porque a tua misericórdia se renovou sobre a minha vida. Amém, amados? Paulo é grato pela fé e o amor que recebeu por estar em Cristo Jesus. Ele fala: Senhor, eu te agradeço pela fé que eu recebi, e eu te agradeço pelo amor que eu recebi por estar em Cristo Jesus. Ele era grato porque agora ele podia crer. Ele era grato porque agora ele podia amar, porque ele recebeu fé e amor por estar em Cristo Jesus. Vocês percebem aqui, queridos, um homem cheio da gratidão de Deus. Nessa relação, nesse texto, Paulo ele não cita coisas. Eu não sei se você percebeu aqui, queridos. Paulo ele não fala sobre coisas. Paulo ele não diz assim: eu sou grato a Deus porque Deus me deu um cavalo novo, 0 quilômetro, né? Contextualizando para a época, né? Eu agradeço a Deus porque Deus me deu uma roupa nova. Eu agradeço porque Deus me deu um cobertor novo aqui para eu ficar na prisão mais confortável. Não, queridos, Paulo ele não cita coisas na relação dele. A gratidão dele por Deus era sobre coisas eternas. Ele sabia de fato aquilo que tinha valor para a sua vida. Ele não ficava agradecendo a Deus por coisas passageiras e terrenas. E nós somos assim, ou não? Ou aqui em Floripa não? O João está rindo ali. Nós somos ensinados, nós somos estimulados, nós somos de alguma maneira ensinados a acreditar que a bênção de Deus diz referência, o valor da bênção de Deus são coisas. Paulo não cita uma coisa sequer na sua relação, porque ele sabia o que tinha valor de fato. Os olhos do apóstolo Paulo estavam olhando para a eternidade. Eu não estou dizendo aqui, querido, que as coisas não têm valor. Eu estou querendo dizer para você, queridos, que a bênção de Deus, ela não está necessariamente associada com coisas. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida e buscando coisas. Que coisa! Coisa terrível. Somos materialistas. E corremos atrás das coisas, sabe? A Bíblia diz que a bênção de Deus, ela enriquece a nossa vida e não vem acrescida de dores. Fala para o teu irmão assim: a bênção de Deus, ela enriquece a sua vida e ela não acrescenta dores.
bênção de Deus. A bênção de Deus, ela não acrescenta dor na nossa vida. Um dia Deus perguntou para mim: Sérgio, o que você quer numa situação específica da nossa vida? Você quer aquilo que você pode conquistar? Ou você quer aquilo que eu posso te dar? São coisas completamente diferentes. O que você quer? Você quer aquilo que você pode conquistar pela soberba da vida, aquilo que você pode ter porque você tem recursos e você quer mostrar para os outros que você tem valor, então você vai atrás das coisas. E a bênção de Deus para você diz respeito a essas coisas. Mas muitas vezes você está atrás de coisas e você está pegando um monte de coisa e Deus está dizendo para você assim: eu não te dei nada disso. Foi você que pegou. E aí o que acontece? A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dor. Quantas pessoas estão buscando coisas e continuam arrebentadas? E quanto mais coisas elas têm, mais coisas lhe faltam, porque elas ainda não entenderam o que de fato tem valor. Então elas estão sempre dando mais valor para aquilo que elas ainda não têm, mais valor para aquilo que falta a elas. Então elas vão ficando murmurentas. Existe a palavra? Misericórdia. Elas vão ficando amargas, elas vão ficando reclamonas, porque o coração delas está sempre inclinado a buscar ou acreditar que ela precisa daquelas coisas. E Deus está dizendo para você, querido: eu já te abençoei com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e você continua correndo atrás de coisas. Aí sabe o que acontece? Você nunca vai ser grato a Deus, porque você vai viver a sua vida como se você estivesse vivendo uma vida miserável, porque os teus olhos estão nas coisas e não em Deus. E você vai ficar se comparando aos outros, e você vai ficar esperando ter o que o outro tem, porque o outro fulano de tempo também tem, e porque disseram que eu preciso ter aquilo para ser feliz, ou disseram que eu preciso buscar aquilo para ser feliz. E Deus está dizendo para você, querido, você só precisa de mim. Você não precisa de nada. Eu sou suficiente para você. E se você entender isso, se você for grato no teu coração por aquilo que eu já fiz na tua vida, você estará pleno. Você não será mais escravo das coisas. Você vai ter suficiência em mim. Esse era o apóstolo Paulo. Ele sabia se contentar quando ele tinha, quando ele não tinha, quando ele estava num momento confortável, quando ele estava na prisão. Ele falou: tudo posso naquele que me fortalece. Ele estava contente, ele estava pleno, porque ele entendeu que ele foi escolhido por Deus. Ele entendeu que ele foi amado, perdoado, que ele estava em missão. Ele entendeu que a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida. Ele entendeu que o mais importante era a fé e o amor que ele havia experimentado em Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém. Um coração grato e transformado por Deus sempre será exemplo e referência para os outros. Eu quero encerrar com essa frase. Paulo, ele diz: e isso ficará como exemplo. Ou guia, não sei qual é o versículo, não. É o Timóteo. Mas fala para ele que é Timóteo. 1 Timóteo 1. O Espírito Santo vai te falar agora o versículo. E isso ficará como exemplo para todos os que no futuro vão crer nele e receber a vida eterna. E isso ficará como exemplo. O que ele está dizendo? Ele está falando sobre a vida dele. Ele está falando sobre a gratidão que ele tem pela misericórdia de Deus na sua vida. E ele está dizendo: olha, isso vai ficar de exemplo para as outras gerações. Isso vai ficar de exemplo para aqueles que ainda vão crer
Cristo. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Um coração grato e transformado por Deus sempre será exemplo e referência para os outros. Eu oro a Deus para que as pessoas possam ver em você um coração grato a Deus. Eu oro para que as pessoas possam ver em você um coração transformado. Alguém que entendeu o que de fato tem valor nessa vida. Alguém que está pleno, contente, realizado por aquilo que Deus já fez na sua vida. Queridos, a gratidão, ela nos guarda durante toda a jornada. A vida cristã é uma jornada, e a gratidão, ela guarda o nosso coração. Porque talvez você olhe, na sua jornada, você olhe adiante, você sinta ainda que você não chegou onde você queria chegar. De que você ainda não é quem você gostaria de ser. Mas você se lembra do buraco que você saiu. Então o teu coração se enche de gratidão, dizendo: Senhor, eu já não sou mais quem eu era. Então o meu coração está grato e Ele vai me mantendo fiel a esta jornada. Porque a cada passo que eu dou, a cada avanço que eu dou, eu sei que eu estou me aproximando mais daquilo que Deus tem para a minha vida. E eu não vou ficar murmurando, eu não vou ficar reclamando, eu sou grato por aquilo que Deus já fez na minha vida. Nós sempre falamos aqui, até aqui, o Senhor nos ajudou. Fala para o teu irmão, até aqui, o Senhor nos ajudou. Então é até aqui, queridos. Nós cantamos essa música, né? O Gê cantou essa música, eu nem conhecia essa música. Quem conhecia essa música? A Fran faz todas músicas. Que fala sobre o futuro, né? Que fala sobre o amanhã, que fala sobre essa ansiedade pelo amanhã. Eu não sei o que vai ser amanhã, queridos, eu não sei como é que vai ser essa semana, eu não sei o que me espera amanhã ou depois, mas uma coisa eu sei, até aqui o Senhor me ajudou. Então eu tenho todos os motivos para ser grato a Deus, eu tenho todos os motivos para glorificar a Deus, eu tenho todos os motivos para dizer: Senhor, obrigado pela vida que o Senhor me deu para viver. Pensa nessa semana, queridos. Eu falei que eu estava terminando, né? Mas glória a Deus. Pensa nessa semana. Eu queria que você só pensasse nessa última semana. Não precisa pensar na sua vida toda, não. Pensa nessa última semana. O quanto você reclamou. Não precisa falar, só pensa. Quantas horas do dia, quanto tempo isso habitou a sua alma, a sua mente, a sua boca. Quanto você reclamou, murmurou, praguejou, por acreditar que te falta alguma coisa, que você precisa daquilo, que você precisa daquilo outro. Quanto nessa semana última? Quantos segundos, minutos talvez, você ajoelhou no chão e disse: obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado porque eu tenho... Quem tem cama para dormir aqui? Levanta a mão. Quem não tem cama para dormir? Que a gente vai arrumar uma. Você tem uma cama para dormir. Você tem um teto para morar. Ainda que seja uma barraca. Hein, João? Ah, glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe, João. Amém. A glória da segunda casa vai ser melhor, maior. Glória a Deus. O João estava morando numa barraca. 60 dias. Ele só reclamou dos pernilongos, né? E da madeira que pegou teu pé. Não, era madeira. É. Mas ele não reclamou do resto, não. Ele chegou amarradão aí na sala de apoio. Contou a história dele, né? Glória a Deus, já saiu. Você tem uma casa para morar, você tem um teto para morar, você tem comida na mesa. Você tem uma família. Quem tem pais vivos aqui? Queridos, não espera morrer para você dar valor para eles.
está? Estou indo. Aí você fala, vai indo, então eu vou para o outro lado. Não consegue enxergar nada de bom, não consegue ver as coisas boas da vida. Tem saúde, tem comida na mesa, tem uma igreja. Às vezes você reclama da igreja. Você tem uma igreja. Ah, porque a igreja... Não vou para a igreja. Ah, porque meus filhos, né? Você tem filhos. Ama os seus filhos. Agradeça a Deus porque você tem uma herança bendita que Deus te deu. E você tem o privilégio de ver a maternidade, a paternidade. Abençoa os seus filhos. Ah, vocês entenderam, né, pessoal? Amém. A gente ainda tem estrogonofe para comer. Galera, nós temos estrogonofe para comer. Vocês estão entendendo, queridos? Nós temos estrogonofe. E docinhos. Vamos aprender a ser grato, queridos. Vamos aprender a ter gratidão a Deus. Vamos aprender a olhar para aquilo que Deus já fez na nossa vida. Amém? Porque até aqui o Senhor nos ajudou. E eu tenho absoluta certeza agora, nesse momento. Eu não preciso me arriscar tanto para dizer isso. Eu tenho certeza que agora, nesse momento, você tem milhares de motivos para agradecer a Deus. Então escolha viver a gratidão, porque ela vai guardar o teu coração e a tua mente durante toda a jornada. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos, vamos orar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu reconheço, Deus, que muitas vezes, talvez a maioria das vezes, talvez por causa de uma mentalidade de escassez que nós temos e que nós carregamos conosco, a gente passa grande parte da nossa vida praguejando. Parece que sempre nos falta alguma coisa. Parece que nós estamos correndo atrás de tantas coisas que não têm o menor sentido e não têm o menor valor, mas que nós acreditamos que tem. Talvez estamos sido enganados, ou talvez nós mesmos nos enganamos, que perdemos de vista o mais importante, Senhor, que é a Tua bênção sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, há tantos motivos para agradecer. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a minha vida. Perdoe a vida dos meus irmãos. Perdoa, Senhor, por nos esquecermos do buraco que o Senhor nos tirou. Perdoa-nos, Senhor, por desvalorizar a obra que o Senhor fez na cruz do Calvário. Somos tão carnais, vivemos tanto na terra e somos tão reféns dos nossos sentidos, Senhor, que às vezes só enxergamos essas coisas e, Senhor, nos liberta disso. Senhor, é o desejo do meu coração nessa noite, a minha oração é que o Teu Santo Espírito nos leve, nos conduza a essa jornada de gratidão a Ti. Abre os nossos ouvidos para nós ouvirmos, abre os nossos olhos para nós vermos com
clareza que até aqui o Senhor nos ajudou, que a tua bondade, o teu amor perseguem a nossa vida, que a tua presença ela nos basta. Tu és tudo que nós precisamos para viver, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pela minha vida, porque sim, eu poderia estar morto agora, eu poderia ser só uma lápide agora num cemitério, mas o Senhor, por algum favor, por algum mistério que eu não sei qual é, o Senhor me manteve vivo nessa terra. Senhor, obrigado, porque eu posso passar mais um dia com a minha esposa, eu posso passar mais um dia com o meu filho, eu posso continuar vivendo o meu chamado. Senhor, obrigado pela vida. Obrigado porque eu tenho uma esposa. A palavra diz que quem encontra uma esposa encontra uma bênção. E ela é uma bênção na minha vida, Senhor. Obrigado por ela, obrigado pelo meu filho. Obrigado por poder viver a paternidade. Obrigado, Senhor, porque eu tomei café hoje, eu almocei. Eu tomei até um cafezinho à tarde, Senhor. Que bênção! Eu tenho comida na minha mesa. Eu posso me vestir. Eu moro num lugar maravilhoso. Eu moro numa cidade tão incrível, Senhor, com praias lindas. Eu tenho uma família amada, de irmãos em Cristo. Poder fazer parte de um lugar, poder fazer história com pessoas incríveis, poder amar, ser amado, poder ajudar e ser ajudado, poder servir e ser servido, estar no lugar, no ambiente onde o teu amor, Ele cuida de nós. Senhor, como eu sou grato a Ti. Ensina-nos a ser gratos, Senhor. Enche nosso coração nessa noite, Deus, e arranca de nós toda ingratidão. Leva embora, Senhor, toda murmuração, toda mentalidade de escassez. Ensina-nos a enxergar aquilo que tem valor de fato, Senhor, e muda a nossa vida. Muda o nosso olhar, muda o nosso coração. E que a partir de hoje, Deus, todos os nossos dias possam ser dias de gratidão a Ti, por tudo que Tu és e por tudo que Tu tens feito na nossa vida. Em nome de Jesus.